Olá, eu sou Sandra Persen e esse é o Indústria Tá On, podcast do mundo do trabalho. E se a gente está falando do mundo do trabalho, não tem como não falar de inteligência artificial. Muitos têm medo, outros já estão ávidos por mais informações, mais e mais informações a respeito de inteligência artificial. O fato é que não adianta ter medo. Ela está aí o tempo inteiro, aonde você nem imagina, ela já está presente. E para falar sobre esse assunto, nosso amigo, mais uma vez, diretor da faculdade Senai FATESG, Weisler Matosinhos de Moura. Tudo bom, Matosinhos? Tudo bem, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Mais uma vez, inteligência artificial e educação, e vamos falar também dessa regulamentação, que o estado de Goiás agora é pioneiro também nessa regulamentação, ou seja, temos vastos assuntos para falar hoje. Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho é só rodar a vinheta. Estamos de volta, eu, Sandra Persen, e o podcast A Indústria Está On, podcast do mundo do trabalho. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial com Weisler Matosinhos de Moura, diretor da faculdade Senai FATESG e da escola SESI do setor universitário. Então a gente vai falar também da influência da inteligência artificial na educação, no ensino médio. Mas vamos começar. Matosinhos, a inteligência artificial está aí, não tem como fugir. De que forma que as pessoas têm que se aperfeiçoar? De que forma que elas têm que usar a inteligência artificial hoje? Você falou bem, a IA está aí, ela já é uma realidade e a gente é que não percebe que ela já estava na nossa vida há bastante tempo. A questão foi que esse boom desses últimos 2 anos e pouco, 3 anos, que popularizou, mas muitas pessoas nem imaginam que quando ele está ali rolando a tela de uma rede social, aquela tela que aparece para ele é uma recomendação de uma IA. Há muitos anos. Há muitos anos isso já acontece. Cada curtidinha que ele dá, cada coraçãozinho que ele coloca, É uma tudo isso. informação para a IA dizer o que ela tem que mostrar para ele, o que ele prefere, que tipo de conteúdo que ele gosta de consumir. Nos nossos streams aí, tem um mais famoso, mais antigo, que o pessoal não imagina que aquelas recomendações que ele faz é de acordo com o perfil e com a preferência dele. Aquilo ali é IA. Então, como você disse, a IA está aí e nós temos é que saber como que nós vamos usar para a gente conseguir produzir mais, aproveitar mais, ganhar tempo e, com isso, poder dedicar o nosso tempo de humanos para os humanos. E fazer o bom uso, né, porque quanto mais você conhece, quanto mais você domina, mais você vai conseguir fazer um bom uso da inteligência artificial. Exato, exato, exato. Fazer um uso responsável, um uso onde a gente vai beneficiar as pessoas, as empresas, as companhias, quem Sua está ao nosso forma de lado, trabalho. beneficiar. A gente tem que fazer bom uso, exatamente. A gente vê, por exemplo, os alunos do SESI cada vez mais, trabalhando com robótica, com programação. Eu queria que você falasse qual que é o impacto da inteligência artificial na educação, como que ela é usada na educação básica mesmo. Uhum, uhum. Eh, Você falou de uma vertente em que o aluno ele está ali mais como um agente que está promovendo a aplicação da tecnologia. Então, por exemplo, na robótica, a gente trabalha muito, e como você falou, a gente é uma unidade SESI também, então, embora a faculdade, a gente trabalha ali desde o integrado, o ensino médio integrado com a educação profissional na área de tecnologia, na área de TI, até a pós-graduação na área de TI também, nas áreas de tecnologia no geral. Como o aluno é um agente ali, ele trabalha com a programação. Então, quando ele já começa a desenvolver os primeiros programas para, vou dar um exemplo, todo mundo já viu em algum momento que o robô ele vira para um lado, ele vira para o outro, ele identifica um objeto. Aquele identificar um objeto é uma inteligência artificial, é um sistema de visão. O que ela faz? Ela existe ali um algoritmo, uma lógica. Esses algoritmos eles já estão, a grande maioria, prontos e eles são customizáveis ou customizados. E aí o aluno pega esse algoritmo e ele aprende uma linguagem de programação, existem várias linguagens, e aí vai depender da própria curiosidade desses alunos também, e ele começa a desenvolver aplicações de inteligência artificial para aprimorar os movimentos, o desempenho do robô dele no torneio.
Aí qual que é o impacto? O impacto é que os alunos já começam ali, desde o primeiro contato dele no ensino médio, nós estamos falando de jovens ali de 13, 14 anos, algumas exceções um pouquinho mais jovens, mas né, mais ou menos nessa faixa, na primeira série do ensino médio, já começam a ter contato com programação e já começam a explorar, e hoje nós temos a riqueza que a internet nos possibilita, que é conteúdo online gratuito. E aí vai depender da criatividade deles. Onde é que os professores entram? Mentores, orientadores. Os técnicos de robótica, os professores vão dizer assim, não, aprimora isso, vai para essa outra linha, não usa essa linguagem, usa essa outra porque essa aqui é melhor. Agora imagina um jovem desse, um adolescente, uma pessoa, um jovem, uma jovem dessas, quando terminar o ensino médio, indo para uma faculdade. É um foguete, é um foguete. Além disso, esses estímulos também desenvolvem habilidades socioemocionais, né, dos alunos. De que forma que isso acontece? É muito interessante, eu falo isso com frequência. Normalmente, né, e aqui acaba que, como a gente está falando da IA, a gente acaba focando nisso também, mas eu falo com frequência. O maior ganho, ou talvez um dos maiores ganhos que a robótica traz, é o que você trouxe, é o que você falou. É a inteligência socioemocional, são competências comportamentais, são as soft skills, ou em algum contexto as power skills, né? Ou em algum outro contexto as smart skills. O que é interessante? Por quê? Ali ele está sob pressão, ali ele precisa aprender a relacionar com outras pessoas, ele precisa saber lidar com pessoas que discordam dele. Às vezes a colega não vai concordar com a proposta que ele está apresentando. Ele tem que saber lidar com isso. Ele tem que ter tolerância à frustração. Nem sempre ele vai ganhar. Vai ter torneio que ele vai participar, ele vai perder. E ele tem que aprender que a vida é assim. E ele tem que aprender que, se ele perder, ele tem que tirar as lições, sacudir a poeira, levantar e ir para o próximo torneio. Esse tipo de competência que a gente vê é extraordinário. Eu brinco, né? Quando a gente vai assistir, vai conversar com esses meninos, os que participam da robótica, e nós temos muitos alunos da robótica na rede SESI hoje, muitos mesmo, é impressionante, eles conversam melhor do que muitos adultos. Justamente por isso. Qual que é o resultado também para aquele aluno que vai fazer o Enem? Porque muitas vezes o que eu vejo, né? Fala assim, eu não vou colocar meu filho porque ele vai ficar aí estudando robótica e o foco dele tem que ser o Enem. E muito pelo contrário, as habilidades em matemática, física, ciência, tudo isso ele está desenvolvendo para um resultado no Enem. Tudo. Hoje, todos os sistemas de avaliação, eles têm eles têm se dirigido para uma vertente de que eu preciso ter pensamento sistêmico. Eu preciso ser capaz de resolver problemas. Então, se eu estou diante de um Enem, numa prova, numa avaliação, ele vai me apresentar um problema de matemática, onde eu tenho que conseguir ler, onde eu tenho que conseguir enxergar um contexto, onde eu preciso ter raciocínio lógico, para depois eu ir para a questão de matemática propriamente dita. Isso tudo ele aprende pelo fato de ele estar envolvido numa educação que é mais profissionalizante, numa educação que é mais contextual, que é o nosso caso, e não exclusivamente da robótica. Aí, o que acontece com o nosso aluno? Ele já começa a ter contato com esse tipo de problema desde a primeira série do ensino médio. Ele já começa a ter contato com esse tipo de problema. Eu estou falando de ensino médio porque na minha escola tem ensino médio. Mas nas escolas que tem fundamental, ele começa a ter esse tipo de contato desde a primeira série dele, o primeiro ano dele, dentro da nossa rede, dentro da nossa escola. E, respondendo, né, o que acontece? Ele tem uma visão mais sistêmica, com isso ele consegue enxergar um contexto e resolver muito mais problemas. Desempenho. O desempenho é equivalente. O desempenho é equivalente. Há uma lenda de que a educação profissional integrada com a educação básica compromete o resultado. Não compromete o resultado. Nós temos um ensino que é baseado no STEAM, que é ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Então, se nós estamos falando de uma metodologia ou de uma estratégia de ensino que é STEAM, por que eu vou privilegiar a engenharia e não trabalhar ciências, não trabalhar tecnologia, não trabalhar as artes, que é a criatividade, uma das carências que nós temos hoje nos profissionais da nossa sociedade? Então, respondendo, não tenham receio. Vir para a rede SESI, ele não vai sair prejudicado nos exames de vestibular.
seja o Enem ou seja um exame particular que a própria instituição tem. Ao contrário, né, ele vem com uma visão de contexto. Com uma visão de contexto, com uma visão de contexto. E em relação ao ensino superior, a gente vê que as profissões estão mudando, né? Profissões que hoje existem vão deixar de existir, profissões que ainda não existem que vão aparecer por aí. E a gente se vê no desafio de preparar os profissionais do amanhã, do futuro. De que forma que o Senai faz isso hoje? Esse é um tema interessante. A gente usa é uma expressão meio técnica para poder expressar essa situação, né, que é ambidestria. Eu preciso pensar no atual, então eu preciso continuar formando o profissional para aquelas ocupações que hoje já estão postas, mas eu preciso, ao mesmo tempo, estar olhando para frente e conseguir desenvolver no profissional competências para que ele consiga ir mudando e se adequando à medida que novas demandas, novas situações vão aparecendo para ele. Então vamos pegar o exemplo do próprio Senai. No Senai, é claro que a gente trabalha com as formações clássicas, mas a gente vai também movimentando de acordo com o mercado, de acordo com a necessidade do mercado. E um exemplo, quem de nós diria que há 10 anos atrás, quem de nós diria que hoje nós teríamos uma ocupação chamada engenheiro de machine learning? Quem de nós diríamos isso? Engenheiro de machine learning. A gente estuda inteligência artificial há muitos anos. Eu já tive a oportunidade de falar aqui em um momento que eu fiz mestrado em 2002. Em 2002 eu estudei com um professor, o professor PB Martins, lá da Universidade Federal. Ele trabalhava inteligência artificial com a gente, lá a gente estudando algoritmo genético, estudando redes neurais, lógica fuzzy. Tudo isso é lá as bases da IA. Então, assim, o que eu quero dizer? Lá atrás a gente nem falava de engenheiro de machine learning. Hoje a gente já tem uma profissão, uma ocupação que é esse profissional. Falando do nosso movimento, aí o que acontece? Nós vimos, a própria Universidade Federal fez esse movimento, criou aqui o primeiro bacharelado de inteligência artificial, o Senai, pela sua vertente de tecnológicos, de cursos de graduação tecnológica, tem o tecnólogo em inteligência artificial. Esse tecnólogo em inteligência artificial, ele sai com as competências para ocupar um cargo de engenheiro de machine learning. Que ele é um profissional igual eu tenho o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, que ocupa uma função de analista-desenvolvedor, eu tenho o tecnólogo em inteligência artificial, hoje ofertado pela Faculdade Senai, a FATESG, que possibilita ao profissional egresso ele sair e ocupar uma função de engenheiro de machine learning. Porque aí a gente fala muito da IA generativa, que ela ela é mais popular. Esse profissional ele vai sair sabendo criar IAs generativas. Então, claro que ele vai entender como é que aplica, como é que usa, com certeza ele sabe criar um bom prompt, mas é muito além do que isso, ele vai desenvolver novos modelos de inteligência artificial ou novos modelos que aprendem, que se adaptam e que resolvem problemas que nós temos no nosso dia a dia. Então, como é que nós estamos fazendo isso? Precisa criar um curso novo? Criamos um curso novo. Precisa adequar um conteúdo? A gente adequa o conteúdo. Precisa trabalhar competências novas? A gente trabalha competências novas. É assim que a gente vai adequando à necessidade do mercado. É isso, né? A tecnologia vai evoluindo tão rápido e a gente tem que ir se adequando, se preparando e se adaptando, se moldando para poder atender à formação desse profissional do futuro. Do futuro, que antigamente o futuro era daqui a 10 anos, o futuro hoje é daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? Impressionante. Essa noção de espaço e tempo, ela mudou muito. Mudou muito, mudou muito. E quando a gente para pensar numa instituição igual o Senai, nós trabalhamos com ensino superior, o Senai, há décadas. Há décadas o Senai no Brasil trabalha com ensino superior. E aí o que eu quero dizer? Nós somos uma instituição que tem 83 anos. Então, nosso conhecimento, nossa existência, a nossa, vamos dizer, perenidade, ela é consequência justamente dessa reinvenção. Que é exatamente o que você falou, o fato de nós estarmos o tempo todo vendo o movimento do mercado, adequando, trabalhando para atender a necessidade do setor produtivo, a consequência é que a gente vai ganhando perenidade e vai ocupando o espaço que o mercado requer, que as empresas precisam. O que nós pretendemos? Nós temos o objetivo de transformar vidas para propiciar uma indústria mais competitiva. Esse é o nosso propósito. Então, o que nós estamos tentando?
formar pessoas para que essas pessoas tenham condições de entrar nas empresas e provocar transformações. Nessa conversa nossa aqui, nós estamos falando de transformação digital. Nós estamos falando de transformação digital por meio de uma tecnologia que a gente tem enfatizado um pouco mais aqui na nossa conversa, inteligência artificial, que é uma delas. Uma outra coisa que eu queria abordar, que eu não posso perder a oportunidade de abordar com você aqui hoje, é a questão dessa regulamentação da inteligência artificial, né? Porque ela que causa tantos encantos e tanto apavoramento por parte das pessoas. E Goiás saiu na frente na criação de uma primeira legislação para regulamentar a inteligência artificial. Que análise que você faz dessa regulamentação? O que falta? O que está bom? O que está ruim? É um tema bem controverso, né? É um tema bem controverso. Eu acompanho esse assunto há alguns anos. Olha que engraçado, né? Por coincidência, eu faço doutorado em ética da inteligência artificial. A minha proposta de tese é o marco regulatório da IA no Brasil. Então esse é o meu tema, é o que eu tenho trabalhado no doutorado e venho estudando sobre esse tema aí desde junho de 2023, sobre esse tema. E ele é um assunto muito controverso. As pessoas que são da tecnologia, elas têm uma tendência a perceber que ele vai se tornar um engessamento ou vai dificultar um pouco a inovação ou desenvolvimento e talvez até vai provocar algum tipo de travamento no nosso desenvolvimento tecnológico. As pessoas da tecnologia tendem a se posicionar mais assim. As pessoas do direito, elas tendem a se posicionar mais como, não, tá certo, ele tem que defender mesmo. Aqui a gente está falando de defesa de garantias fundamentais, direitos individuais e coletivos. A gente está falando de futuro do trabalho, a gente está falando de privacidade, a gente está falando de uso indevido ou não autorizado de dados pessoais. É esse tipo de debate que está na perspectiva do direito, das pessoas do direito, né? Dos profissionais do direito. O que é a minha fala? E isso, quem me acompanha aí no LinkedIn, quem me vê nas palestras que eu dou sempre em nome do Senai, eu estou sempre falando que as legislações elas têm trazido um viés principiológico. Uma fala que eu tenho repetido com bastante frequência nesses últimos meses é que ela não fala até onde você pode ir. A legislação, ela não tem essa finalidade. A legislação, ela quer que o Estado, ele quer que você vá até onde você conseguir ir. São apenas princípios. Princípios. Olha, você pode ir até onde você quiser, mas você tem que garantir ou preservar esses valores, esses princípios, esses direitos. É isso que a legislação quer trazer. E aí a gente vê um movimento, né, na Europa, esse movimento já acontece há mais tempo, inclusive lá foi o primeiro marco regulatório global do mundo, né, o AI Act, que foi aprovado em junho do ano passado. Ele foi aprovado, então já vinha tramitando ali no Parlamento Europeu e foi aprovado e passou a viger a partir do início desse ano e está com alguns graus. Ele vai integralmente passar a viger em 2027. Falar assim de todos os dispositivos mesmo a partir de 2027. Por quê? Há uma complexidade, há que se criar órgãos, há que se implantar sistemas de segurança. Porque existe uma dificuldade fiscalizatória. Adequações. Aí ele foi o primeiro. No Brasil, né, já está em discussão também desde 2023. Anterior a isso, tem projetos de lei de 2019 tratando do marco legal da IA no Brasil. Não tão bem elaborados quanto o que está tramitando por último agora, né, depois dessas adequações que foram feitas, mas ele está desde 2023 em tramitação. E aí Goiás, sim, claro, foi bem, né, como diz aí, chutou e fez um gol, no estabelecimento do marco regulatório para o Estado. Ele tem alguns pontos de semelhança, alguns pontos que são idênticos ou de identidade com esses outros marcos, com o nacional, com o brasileiro, né, que está no Congresso Nacional, com o europeu. E um desses pontos que eu destaco todos eles trazem como princípio basilar centralidade na pessoa humana. Quando a gente fala de centralidade na pessoa humana, nós estamos falando de preservar direitos, garantias individuais, não erodir com a autonomia humana, continuar dando autonomia humana. Quem vai elaborar o documento é a IA, mas eles querem que o último clique seja do humano. Eles querem que um clique de reversão seja do humano. Então esse é um ponto comum que eles têm que todos eles têm. Esses que eu mencionei, todos esses que eu mencionei têm.
Um ponto que não é comum, por exemplo, é que o marco regulatório do governo de Goiás, ele preferiu não categorizar em riscos. Que tanto o nacional quanto o europeu, ele tem essa categorização por riscos, que risco excessivo, risco elevado, vamos pegar um exemplo, quando eu entro num aeroporto, quando eu entro num terminal de ônibus, quando eu entro num local público, num órgão público, eu já começo a ser monitorado, filmado, sistema de CFTV. Por uma questão de privacidade, esses marcos, o nacional, o europeu, eles categorizam em riscos que eu não posso fazer esse tipo de monitoramento. Eu não posso dizer assim, olha, a Sandra acabou de entrar no Aeroporto Internacional de Goiânia. A Sandra acabou de sair. Ela acabou de sair lá da Secretaria da Fazenda. Isso é um tipo de privacidade que eu tenho que ter. O marco de Goiás, ele não se preocupou com isso. Ele garante isso, mas ele não se preocupou em expressar dessa forma. Ele tem uma outra característica que é interessante, é que ele se preocupou em viabilizar ou em propor uma estrutura que eles chamam de sandbox, né? O europeu também fala isso, o nacional também fala isso, que é um ambiente onde você consiga viabilizar a implementação de sistemas de IA com uma garantia de segurança para que ele não venha a correr risco de causar lesão a algum direito garantido, até o ponto que ele esteja pronto para ser colocado em produção. Então, o governo de Goiás ele se propõe a criar essa estrutura, a viabilizar o uso dessa estrutura por instituições de ensino, instituições de pesquisa, públicas e privadas, de acordo com regras que ele mesmo diz que vai estabelecer. Está previsto, expresso no marco que ele vai estabelecer. E um outro ponto interessante que eu vejo é que ele quer deixar bem claro o que eu insisto em dizer, embora alguns não concordem comigo, né? O europeu fala isso, o nacional, a proposta de lei nacional fala no fomento à inovação, só que ele foi mais enfático. E ele deixou explícito, olha, é fomento à inovação com IA. Então ele quer deixar claro que o propósito dele eu estou preocupado com a centralidade da defesa da pessoa humana, eu estou preocupado com direitos e garantias individuais, mas eu quero dizer que eu vou fomentar a inovação com a IA, com a inteligência artificial. E com certeza muito influenciado pelo ecossistema goiano, que Goiás é uma referência em inteligência artificial por esse histórico de anos que vem sendo desenvolvido aí num trabalho da Universidade Federal. Agora, Matosinhos, a gente está com o tempo estourado, mas eu não posso deixar de perguntar para você. Demais. Na sua opinião, qual que é o futuro da inteligência artificial? Você acredita na inteligência artificial autônoma? Você acredita que a inteligência artificial ela vai ser capaz de desenvolver um pensamento, um raciocínio próprio? Pergunta difícil, viu? Difícil, mas Vou falar de frequente. opinião, frequente. Vou falar de opinião, né? Recentemente, numa dessas comunidades aí de IA, o pessoal fala assim, ó, se você entende alguma coisa de IA, jamais diga nunca. Jamais diga nunca. A IA não vai fazer, a IA não vai conseguir, a IA não vai alcançar, jamais diga isso, né? Todos trabalham para que isso aconteça. Os grandes centros do mundo trabalham para que isso aconteça. É um achômetro eu te dizer se vai ou não vai alcançar. Uma coisa que eu posso dizer com segurança não precisamos ter medo. Nós temos uma capacidade de adaptabilidade, então nós não precisamos ter medo. Assim como passamos por outras revoluções, nós estamos passando por essa. Tivemos várias tecnologias habilitadoras em outras revoluções, assim como teve a máquina a vapor, assim como teve a eletricidade, assim como teve o computador, o circuito integrado, agora nós temos uma protagonista que é a inteligência artificial. E sempre coexistimos. Coexistimos. Então, o que eu te digo? Não posso dizer nunca a IA vai chegar a essa autonomia, mas é bem provável que ela vai chegar perto disso. Hoje nós já nos surpreendemos com algumas respostas que nós vemos, com alguns dados que nós chegamos, que nós alcançamos. É impressionante. E a gente tem que estar preparado para isso e saber lidar com todas as situações. É isso que a gente tem que estar estudando sempre, se atualizando sempre, e a FATESG está aqui para isso. Contando com o Senai. E contando com o Senai, exatamente isso, contando com o Senai. A FATESG está aqui para isso. Weisler Matosinhos de Moura, diretor da Faculdade Senai FATESG, é sempre um prazer conversar com você. Venha mais vezes para nos contar essas novidades da inteligência artificial. Obrigado, contem sempre comigo. Muito obrigado. E obrigada a você também.
também que esteve aqui com a gente esse tempo todo. Lembrando a você que o nosso podcast, A Indústria Tá On, está completando 4 anos e vem novidades por aí. Fique ligado, deixe sua sugestão. O que você quer ver diferente aqui no Indústria Tá On? Em que a gente pode melhorar para essa maioridade de 5 anos? Entre em contato com a gente, deixe sua sugestão e a gente vai responder você, tá bom? Na próxima semana a gente volta com mais informações e novidades. Até lá!